Preciosidade. Para a Mafalda. E manhã cedo era sempre a mesma coisa renovada: acordar. O que era vagaroso, desdobrado, vasto. Vastamente ela abria os olhos. Tinha 15 anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão quase majestosa em que se movia como dentro de uma meditação. E dentro da nebulosidade algo precioso. Que não se espreguiçava, não se comprometia, não se contaminava. Que era intenso como uma joia. Ela acordava antes de todos, pois para ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria 1 hora. O que lhe daria 1 hora. De devaneio agudo como um crime. O vento da manhã violentando a janela e o rosto até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria. Como se sorrir fosse em si um objetivo. Tudo isso aconteceria se tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Quando de madrugada se levantava, passado o instante de vastidão em que se desenrolava toda, vestia-se correndo, mentia para si mesma que não havia tempo de tomar banho, e a família adormecida jamais adivinhara quão poucos ela tomava. Sob a luz acesa da sala de jantar, engolia o café que a empregada, se coçando no escuro da cozinha, requentara. Mal tocava no pão que a manteiga não amolecia. Com a boca fresca de jejum, os livros embaixo do braço, abria enfim a porta, transpunha a mornidão insossa da casa, galgando-se para a gélida fruição da manhã. Então já não se apressava mais. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergiria cambaleando dentro da névoa, com as luzes da noite ainda acesas no farol. Ao vento de junho, o ato misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço, e já de longe o ônibus trêmulo começava a se deformar obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo. De longe o ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso, vagaroso e avançando, cada vez mais concreto, até estacar no seu rosto em fumaça e calor, em calor e fumaça. Então subia, séria como uma missionária por causa dos operários no ônibus que poderiam lhe dizer alguma coisa. Aqueles homens que não eram mais rapazes. Mas também de rapazes tinha medo, medo também de meninos. Medo que lhe dissessem alguma coisa, que a olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia grande súplica: respeitassem-na. Mais que isso, como se tivesse prestado voto, era obrigada a ser venerada, e, enquanto por dentro o coração batia de medo, também ela se venerava, ela, a depositária de um ritmo. Se a olhavam, ficava rígida e dolorosa. O que a poupava é que os homens não a viam. Embora alguma coisa nela, à medida que 16 anos se aproximava em fumaça e calor, alguma coisa estivesse intensamente surpreendida, e isso surpreendesse alguns homens. Como se alguém lhes tivesse tocado no ombro. Uma sombra talvez. No chão a enorme sombra de moça sem homem, cristalizava o elemento incerto que fazia parte da monótona geometria das grandes cerimônias públicas. Como se lhes tivessem tocado no ombro. Eles olhavam e não a viam. Ela fazia mais sombra do que existia. No ônibus, os operários eram silenciosos com a marmita na mão, o sono ainda no rosto. Ela sentia vergonha de não confiar neles, que eram cansados. Mas até que os esquecesse, o desconforto. É que eles sabiam. E como também ela sabia, então o desconforto. Todos sabiam o mesmo. Também seu pai sabia. Um velho pedindo esmola sabia. A riqueza distribuída, e o silêncio. Depois, com andar de soldado, atravessava, incólume, o Largo da Lapa, onde era dia. A essa altura a batalha estava quase ganha. Escolhia no bonde um banco se possível vazio ou, se tivesse sorte, sentava-se ao lado de alguma seguradora mulher com uma trouxa de roupa no colo, por exemplo, e era a primeira trégua. Ainda teria de enfrentar na escola o longo corredor onde os colegas estariam de pé conversando, e onde os tacos de seus sapatos faziam ruído que as pernas tensas não podiam conter como se ela quisesse inutilmente fazer parar de bater um coração, sapatos com dança própria. Fazia-se um vago silêncio entre os rapazes que talvez sentissem, sob seu disfarce, que ela era uma das devotas. Passava entre as alas dos colegas crescendo, e eles não sabiam o que pensar nem como comentá-la. Era feio o ruído de seus sapatos. Rompia o próprio segredo com tacos de madeira. Se o corredor demorasse um pouco mais, ela como que esqueceria seu destino e correria com as mãos tapando os ouvidos. Só tinha sapatos duráveis. Como se fossem ainda os mesmos que em solenidade lhe haviam calçado quando nascerá. Atravessava o corredor interminável como um silêncio de trincheira, e no seu rosto havia algo tão feroz, e soberbo também, por causa de sua sombra, que ninguém lhe dizia nada. Proibitiva, ela os impedia de pensar. Até que, enfim, a classe de aula. Onde de repente tudo se tornava sem importância e mais rápido e leve, onde seu rosto tinha algumas sardas, os cabelos caíam nos olhos, e onde ela era tratada como um rapaz. Onde era inteligente. A astuciosa profissão. Parecia ter estudado em casa. Sua curiosidade informava-lhe mais que respostas. Adivinhava, sentindo na boca o gosto cítrico das dores heroicas, adivinhava a repulsão fascinada que sua cabeça pensante criava nos colegas, que, de novo, não sabiam como comentá-la. Cada vez mais a grande fingida se tornava inteligente. Aprenderá a pensar. O sacrifício necessário, assim ninguém tinha coragem. Às vezes, enquanto o professor falava, ela, intensa, nebulosa, fazia riscos simétricos no caderno. Se um risco, que tinha que ser ao mesmo tempo forte e delicado, saía fora do círculo imaginário em que deveria caber, tudo desabaria. Ela se concentrava ausente, guiada pela avidez do ideal. Às vezes, em vez de riscos, desenhava estrelas, 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 tantas e tão altas que desse trabalho anunciador saía exausta, erguendo uma cabeça mal acordada. A volta para casa era tão cheia de fome que a impaciência e o ódio roíam seu coração. Na volta parecia outra cidade. No Largo da Lapa centenas de pessoas reverberadas pela fome pareciam ter esquecido e, se lhes lembrassem, arreganhariam dentes.
O sol delineava cada homem com carvão preto. Sua própria sombra era uma estaca negra. Nesta hora em que o cuidado tinha que ser maior, ela era protegida pela espécie de feiura que a fome acentuava, seus traços escurecidos pela adrenalina que escurecia a carne dos animais de caça. Na casa vazia, toda a família na repartição, gritava com a empregada que nem sequer lhe respondia. Comia como um centauro. A cara perto do prato, os cabelos quase na comida. Magrinha, mas como devora, dizia a empregada esperta. Pro diabo, gritava-lhe sombria. Na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado, já não precisava tomar cuidado. Mas sentia a falta da batalha das ruas. Melancolia da liberdade, com o horizonte ainda tão longe. Dera-se ao horizonte. Mas a nostalgia do presente. O aprendizado da paciência, o juramento da espera. Do qual talvez não soubesse jamais se livrar. A tarde transformando-se em interminável, até todos voltarem para o jantar e ela poder se tornar com alívio uma filha, era o calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor. Sentava-se com a cabeça entre as mãos, desesperada. Quando tinha 10 anos, relembrou, um menino que amava jogar-lhe um rato morto. Porcaria! Berrara Branca com a ofensa. Fora uma experiência. Jamais contará a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada. Dizia 15 vezes, sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa. Depois percebia que apenas prestara atenção à contagem. Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez, sou vigorosa, 16. E já não estava mais à mercê de ninguém. Desesperada porque, vigorosa, livre, não estava mais à mercê. Perderá a fé. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perderá a fé, mas, à beira da graça, procurava na empregada apenas o que esta já perderá, não o que ganhará. Fazia-se pois distraída e, conversando, evitava a conversa. Ela imagina que na minha idade devo saber mais do que sei e é capaz de me ensinar alguma coisa, pensou, a cabeça entre as mãos, defendendo a ignorância como um corpo. Faltavam-lhe elementos, mas não os queria de quem já os esquecera. A grande espera fazia parte. Dentro da vastidão, maquinando. Tudo isso, sim. Longo, cansado, a exasperação. Mas na madrugada seguinte, como uma avestruz lenta se abre, ela acordava. Acordou no mesmo mistério intacto. Abrindo os olhos, ela era princesa do mistério intacto. Como se a fábrica já tivesse apitado, vestiu-se correndo, bebeu de um sorvo café. Abriu a porta de casa. E então já não se apressou mais. A grande imolação das ruas. Sonsa, atenta, mulher de Apache. Parte do rude ritmo de um ritual. Era uma manhã ainda mais fria e escura que as outras. Ela estremeceu no suéter. A branca nebulosidade deixava o fim da rua invisível. Tudo estava algodoado, não se ouviu sequer o ruído de algum ônibus que passasse pela avenida. Foi andando para o imprevisível da rua. As casas dormiam nas portas fechadas. Os jardins endurecidos de frio. No ar escuro, mais que no céu, no meio da rua uma estrela. Uma grande estrela de gelo que não voltará ainda, incerta no ar, úmida, informe. Surpreendida no seu atraso, arredondava-se na hesitação. Ela olhou a estrela próxima. Caminhava sozinha na cidade bombardeada. Não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade no fim longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu 2 homens. 2 rapazes vindo. Olhou ao redor como se pudesse ter errado de rua ou de cidade. Mas errara os minutos. Saíra de casa antes que a estrela e 2 homens tivessem tempo de sumir. Seu coração se espantou. O primeiro impulso, diante de seu erro, foi de refazer para trás os passos dados e entrar em casa até que eles passassem. Eles vão olhar para mim, eu sei, não há mais ninguém para eles olharem e eles vão me olhar muito. Mas como voltar e fugir, se nascerá para a dificuldade? Se toda sua lenta preparação tinha o destino ignorado a que ela, por culto, tinha que aderir. Como recuar, e depois nunca mais esquecer a vergonha de ter esperado em miséria atrás de uma porta? E mesmo talvez não houvesse perigo. Eles não teriam coragem de dizer nada porque ela passaria com um andar duro, de boca fechada, no seu ritmo espanhol. De pernas heroicas, continuou a andar. Cada vez que se aproximava, eles que também se aproximavam. Então todos se aproximavam. A rua ficou cada vez um pouco mais curta. Os sapatos dos 2 rapazes misturavam-se ao ruído de seus próprios sapatos. Era ruim ouvir. Era insistente ouvir. Os sapatos eram ocos ou a calçada era oca. A pedra do chão avisava. Tudo era eco e ela ouvia, sem poder impedir, o silêncio do cerco comunicando-se pelas ruas do bairro, e via, sem poder impedir, que as portas mais fechadas haviam ficado. Mesmo a estrela retirara-se. Na nova palidez da escuridão, a rua entregue aos 3. Ela andava, ouvia os homens, já que não poderia olhá-los e já que precisava sabê-los. Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria coragem em continuar. Mas não era coragem. Era o domingo. E a grande vocação para um destino. Ela avançava, sofrendo em obedecer. Se conseguisse pensar em outra coisa, não ouviria os sapatos. Nem o que eles pudessem dizer. Nem o silêncio com que cruzariam. Com brusca rigidez olhou-os. Quando menos esperava, traindo voto de segredo, viu-os rápida. Eles sorriam? Não, estavam sérios. Não deveria ter visto. Porque, vendo, ela por um instante arriscava-se a tornar-se individual, e também eles. Era do que parecia ter sido avisada. Enquanto executasse o mundo clássico, enquanto fosse impessoal, seria filha dos deuses, e assistida pelo que tem que ser feito. Mas, tendo visto que olhos, ao verem, diminuem, arriscara-se a ser ela mesma que a tradição não amparava.
Por um instante hesitou toda, perdida de um rumo. Mas era tarde demais para recuar. Só não seria tarde demais se corresse. Mas correr seria como errar todos os passos, e perder o ritmo que ainda sustentava, o ritmo que era o seu único talismã, o que lhe fora entregue à orla do mundo onde era para ser sozinha, a orla do mundo onde se tinham apagado todas as lembranças, e como incompreensível lembrete restar o cego talismã, ritmo que era de seu destino copiar, executando para a consumação do mundo. Não a própria. Se ela corresse, a ordem se alteraria. E nunca lhe seria perdoado o pior, a pressa. E mesmo quando se foge e correm atrás, são coisas que se sabem. Rígida, catequista, sem alterar por um segundo a lentidão com que avançava, ela avançava. Eles vão olhar para mim, eu sei. Mas tentava, por instinto de uma vida anterior, não lhes transmitir susto. Adivinhava o que o medo desencadeia. Ia ser rápido, sem dor. Só por uma fração de segundo se cruzariam, rápido, instantâneo, por causa da vantagem a seu favor dela estar em movimento e deles virem em movimento contrário, o que faria com que o instante se reduzisse ao essencial necessário, a queda do primeiro dos 7 mistérios que tão secretos eram que deles ficará apenas uma sabedoria, o número 7. Fazei com que eles não digam nada, fazei com que eles só pensem, pensar eu deixo. Ia ser rápido, e um segundo depois da transposição ela diria maravilhada, galgando-se para outras e outras ruas, quase não doeu. Mas o que se seguiu não teve explicação. O que se seguiu foram 4 mãos difíceis, foram 4 mãos que não sabiam o que queriam, 4 mãos erradas de quem não tinha vocação, 4 mãos que a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos, ficou paralisada. Eles, cujo papel predeterminado era apenas o de passar junto do escuro de seu medo, e então o primeiro dos 7 mistérios cairia, eles que representariam apenas o horizonte de um só passo aproximado, eles não compreenderam a função que tinham e, com a individualidade dos que têm medo, haviam atacado. Foi menos de uma fração de segundo na rua tranquila. Numa fração de segundo a tocaram como se a eles coubessem todos os 7 mistérios. Que ela conservou todos, e mais larva se tornou, e mais 7 anos de atraso. Ela não os olhou porque sua cara ficou voltada com serenidade para o nada. Mas pela pressa com que a magoaram soube que eles tinham mais medo do que ela. Tão assustados que já não estavam mais ali. Corriam. Tinham medo que ela gritasse e as portas das casas uma por uma se abrissem, raciocinou, eles não sabiam que não se grita. Ficou de pé, ouvindo com tranquila loucura os sapatos deles em fuga. A calçada era oca ou os sapatos eram ocos ou ela própria era oca. No oco dos sapatos deles ouvia atenta o medo dos dois. O som batia nítido nas lajes como se batessem a porta sem parar e ela esperasse que desistissem. Tão nítido na nudez da pedra que o sapateado não parecia distanciar-se. Era ali a seus pés, como um sapateado de vitória. De pé, ela não tinha por onde se sustentar senão pelos ouvidos. A sonoridade não esmorecia, o afastamento era-lhe transmitido por um apressado cada vez mais preciso de tacos. Os tacos não ecoavam mais na pedra, ecoavam no ar como castanholas cada vez mais delicadas. Depois percebeu que há muito não ouvia nenhum som. E, trazidos de volta pela brisa, o silêncio e uma rua vazia. Até esse instante mantivera-se quieta, de pé no meio da calçada. Então, como se houvesse várias etapas da mesma imobilidade, ficou parada. Daí a pouco suspirou. E em nova etapa, manteve-se parada. Depois mexeu a cabeça, e então ficou mais profundamente parada. Depois recuou devagar até um muro, corcunda, bem devagar, como se tivesse um braço quebrado, até que se encostou toda no muro, onde ficou inscrita. E então manteve-se parada. Não se mover é o que importa, pensou de longe, não se mover. Depois de um tempo, provavelmente ter-se-ia dito assim, agora mova um pouco as pernas mas bem devagar. Porque, bem devagar, moveu as pernas. Depois do que, suspirou e ficou quieta olhando. Ainda estava escuro. Depois amanheceu. Devagar reuniu os livros espalhados pelo chão. Mais adiante estava o caderno aberto. Quando se abaixou para recolhê-lo, viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora sua. Então saiu. Sem saber com que encher o tempo, senão com passos e passos, chegou à escola com mais de 2 horas de atraso. Como não tinha pensado em nada, não sabia que o tempo decorrera. Pela presença do professor de latim, constatou com uma surpresa polida que na classe já haviam começado a 3ª hora. Que foi que te aconteceu? Sussurrou a menina da carteira ao lado. Por quê? Você está branca. Está sentindo alguma coisa? Não, disse tão claro que vários colegas olharam-na. Levantou-se e disse bem alto. Dá licença. Foi para o lavatório, onde, diante do grande silêncio dos ladrilhos, gritou aguda, supersônica, estou sozinha no mundo. Nunca ninguém vai me ajudar, nunca ninguém vai me amar. Estou sozinha no mundo. Estava ali perdendo também a 3ª aula, no longo banco do lavatório, em frente a várias pias. Não faz mal, depois copie os pontos, peça emprestados cadernos para copiar em casa. Estou sozinha no mundo, interrompeu-se batendo várias vezes a mão fechada no banco. O ruído dos 4 sapatos de repente começou como uma chuva miúda e rápida. Ruído cego, nada se refletiu nos ladrilhos brilhantes. Só a nitidez de cada sapato que não se emaranhou nenhuma vez com outro sapato. Como nozes caindo. Era só esperar como se espera que parem de bater a porta. Então pararam. Quando foi molhar os cabelos diante do espelho, ela era tão feia. Ela possuía tão pouco, e eles haviam tocado. Ela era tão feia e preciosa. Estava pálida, os traços afinados. As mãos, umedecendo os cabelos, sujas de tinta ainda do dia anterior. Preciso cuidar mais de mim, pensou. Não sabia como. A verdade é que cada vez sabia menos como. A expressão do nariz era de um focinho apontando na cerca.
Voltou ao banco e ficou quieta, com um focinho. Uma pessoa não é nada. Não, retrucou sem mole protesto, não diga isso, pensou com bondade e melancolia. Uma pessoa é alguma coisa, disse por gentileza. Mas no jantar a vida tomou um senso imediato e histérico. Preciso de sapatos novos. Os meus fazem muito barulho, uma mulher não pode andar com salto de madeira, chama muita atenção. Ninguém me dá nada. Ninguém me dá nada. E estava tão frenética e estertorada que ninguém teve coragem de lhe dizer que não os ganharia. Só disseram: você não é uma mulher e todo salto é de madeira. Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que processo, de ser preciosa. Há uma obscura lei que faz com que se proteja o ovo até que nasça o pinto, pássaro de fogo. E ela ganhou os sapatos novos. Os laços de família. Mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no táxi que as levaria à estação. A mãe contava e recontava as duas malas, tentando convencer-se de que ambas estavam no carro. A filha, com seus olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava um contínuo brilho de zombaria e frieza, assistia. Não esqueci de nada? Perguntava pela terceira vez a mãe. Não esqueceu de nada, respondia a filha divertida, com paciência. Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. Durante as 2 semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado. Os bons dias e as boas tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. Mas eis que na hora da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformará em sogra exemplar e o marido se tornará o bom genro. Perdoe alguma palavra maldita, dissera a velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, vira Antônio não saber o que fazer das malas nas mãos, a gaguejar, perturbado em ser o bom genro. Se eu rio, eles pensam que estou louca, pensara Catarina franzindo as sobrancelhas. Quem casa um filho perde um filho, quem casa uma filha ganha mais um, acrescentara a mãe, e Antônio aproveitará sua gripe para tossir. Catarina, de pé, observava com malícia o marido, cuja segurança se desvanecera para dar lugar a um homem moreno e miúdo, forçado a ser filho daquela mulherzinha grisalha. Foi então que a vontade de rir tornou-se mais forte. Felizmente nunca precisava rir de fato quando tinha vontade de rir. Seus olhos tomavam uma expressão esperta e contida, tornavam-se mais estrábicos, e o riso saía pelos olhos. Sempre doía um pouco ser capaz de rir. Mas nada podia fazer contra. Desde pequena rira pelos olhos, desde sempre fora estrábica. Continua a dizer que o menino está magro, disse a mãe resistindo aos solavancos do carro. E apesar de Antônio não estar presente, ela usava o mesmo tom de desafio e acusação que empregava diante dele. Tanto que uma noite Antônio se agitara. Não é por culpa minha, Severina. Ele chamava a sogra de Severina, pois antes do casamento projetava serem sogra e genro modernos. Logo à primeira visita da mãe ao casal, a palavra Severina tornará-se difícil na boca do marido, e agora, então, o fato de chamá-la pelo nome não impedira que Catarina olhava-os e ria. O menino sempre foi magro, mamãe, respondeu-lhe. O táxi avançava monótono. Magro e nervoso, acrescentou a senhora com decisão. Magro e nervoso, assentiu Catarina paciente. Era um menino nervoso, distraído. Durante a visita da avó tornará-se ainda mais distante, dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor da velha. Antônio, que nunca se preocupará especialmente com a sensibilidade do filho, passará a dar indiretas à sogra, a proteger uma criança. Não esqueci de nada, recomeçou a mãe, quando uma freada súbita do carro lançou-as uma contra a outra e fez despencarem as malas. Exclamou a mãe como um desastre irremediável. Dizia balançando a cabeça em surpresa, de repente envelhecida e pobre. E Catarina? Catarina olhava a mãe, e a mãe olhava a filha, e também a Catarina acontecerá um desastre? Seus olhos piscaram surpreendidos, ela ajeitava depressa as malas, a bolsa, procurando o mais rapidamente possível remediar a catástrofe. Porque de fato sucedera alguma coisa, seria inútil esconder. Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga. Quando a mãe enchia-lhes os pratos obrigando-os a comer demais, os dois se olhavam piscando em cumplicidade e a mãe nem notava. Mas depois do choque no táxi, depois de se ajeitarem, não tinham o que falar, porque não chegavam logo à estação. Não esqueci de nada, perguntou a mãe com voz resignada. Catarina não queria mais fitá-la nem responder-lhe. Tome suas luvas, disse-lhe, recolhendo-as do chão. Minhas luvas! Exclamava a mãe perplexa. Só se espiaram realmente quando as malas foram dispostas no trem, depois de trocados os beijos. A cabeça da mãe apareceu na janela. Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes. O trem não partia, e ambas esperavam sem ter o que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no seu chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se compondo um ar excessivamente severo, onde não faltava alguma admiração por si mesma. A filha observava divertida. Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos, e o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue. Como se mãe e filha fossem vida e repugnância. Não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía, era isso. A velha guardara o espelho na bolsa, e fitava-a sorrindo. O rosto usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A campainha da estação tocou de súbito, houve um movimento geral de ansiedade, várias pessoas correram pensando que o trem já partia. Mamãe, disse a mulher. Catarina, disse a velha.
Ambas se olhavam espantadas. A mala na cabeça de um carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo segurou de passagem o braço de Catarina, deslocando-lhe a gola do vestido. Quando puderam ver-se de novo, Catarina estava sob a iminência de lhe perguntar se não esquecera de nada. Não esqueci de nada? Perguntou a mãe. Também a Catarina parecia que haviam esquecido de alguma coisa, e ambas se olhavam atonitas, porque se realmente haviam esquecido, agora era tarde demais. Uma mulher arrastava uma criança, a criança chorava, novamente a campainha da estação soou. Mamãe, disse a mulher. Que coisa tinham esquecido de dizer uma outra? E agora era tarde demais. Parecia-lhe que deveria um dia ter dito assim: sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido: e eu sou tua filha. Não vá pegar corrente de ar, gritou Catarina. Ora menina, sou lá criança, disse a mãe sem deixar porém de se preocupar com a própria aparência. A mão sardenta, um pouco trêmula, arranjava com delicadeza a aba do chapéu e Catarina teve subitamente vontade de lhe perguntar se fora feliz com seu pai. Dê lembranças à titia, gritou. Sim, sim. Mamãe, disse Catarina porque um longo apito se ouvirá e no meio da fumaça as rodas já se moviam. Catarina, disse a velha de boca aberta e olhos espantados, e ao primeiro solavanco a filha viu-a levar as mãos ao chapéu. Este caíra-lhe até o nariz, deixando aparecer apenas a nova dentadura. O trem já andava e Catarina acenava. O rosto da mãe desapareceu um instante e reapareceu já sem o chapéu, o coque dos cabelos desmanchado caindo em mechas brancas sobre os ombros como as de uma donzela. O rosto estava inclinado sem sorrir, talvez mesmo sem enxergar mais a filha distante. No meio da fumaça, Catarina começou a caminhar de volta, as sobrancelhas franzidas, e nos olhos a malícia dos estrábicos. Sem a companhia da mãe, recuperar o modo firme de caminhar. Sozinha era mais fácil. Alguns homens a olhavam, ela era doce, um pouco pesada de corpo. Caminhava serena, moderna nos trajes, os cabelos curtos pintados de acaju. E de tal modo haviam se disposto as coisas que o amor doloroso lhe pareceu a felicidade. Tudo estava tão vivo e tenro ao redor. A rua suja, os velhos bondes, cascas de laranja, a força fluía e refluía no seu coração com pesada riqueza. Estava muito bonita neste momento, tão elegante, integrada na sua época e na cidade onde nascerá como se a tivesse escolhido. Nos olhos vesgos qualquer pessoa adivinharia o gosto que essa mulher tinha pelas coisas do mundo. Espiava as pessoas com insistência, procurando fixar naquelas figuras mutáveis seu prazer ainda úmido de lágrimas pela mãe. Desviou-se dos carros, conseguiu aproximar-se do ônibus burlando a fila, espiando com ironia. Nada impediria que essa pequena mulher que andava rolando os quadris subisse mais um degrau misterioso nos seus dias. O elevador zumbia no calor da praia. Abriu a porta do apartamento enquanto se libertava do chapeuzinho com a outra mão. Parecia disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro, caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. Antônio Mal levantou os olhos do livro. A tarde de sábado sempre fora sua, e, logo depois da partida de Severina, ele a retomava com prazer, junto à escrivaninha. Ela foi? Foi sim, respondeu Catarina empurrando a porta do quarto de seu filho. Ah, sim, lá estava o menino, pensou com alívio súbito. Seu filho, magro e nervoso. Desde que se pusera de pé caminhara firme, mas quase aos 4 anos falava como se desconhecesse verbos, constatava as coisas com frieza, não as ligando entre si. Lá estava ele mexendo na toalha molhada, exato e distante. A mulher sentia um calor bom e gostaria de prender o menino para sempre a este momento. Puxou-lhe a toalha das mãos em censura. Este menino. Mas o menino olhava indiferente para o ar, comunicando-se consigo mesmo. Estava sempre distraído. Ninguém conseguirá ainda chamar-lhe verdadeiramente a atenção. A mãe sacudia a toalha no ar e impedia com sua forma a visão do quarto. Mamãe, disse o menino. Catarina voltou-se rápida. Era a primeira vez que ele dizia mamãe nesse tom e sem pedir nada. Fora mais que uma constatação. Mamãe. A mulher continuou a sacudir a toalha com violência e perguntou-se a quem poderia contar o que sucedera, mas não encontrou ninguém que entendesse o que ela não pudesse explicar. Desamarrotou a toalha com vigor antes de pendurá-la para secar. Talvez pudesse contar, se mudasse a forma. Contaria que o filho dissera: mamãe, quem é Deus? Não, talvez. Mamãe, menino quer Deus. Talvez. Só em símbolos a verdade caberia, só em símbolos é que a receberiam. Com os olhos sorrindo de sua mentira necessária, e sobretudo da própria tolice, fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino, não só com os olhos. O corpo todo riu quebrado um invólucro, e uma aspereza parecendo como uma rouquidão. Feia, disse então o menino examinando-a. Vamos passear, respondeu corando e pegando-o pela mão. Passou pela sala, sem parar avisou ao marido, vamos sair, e bateu à porta do apartamento. Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro, e com surpresa espiava a sala já vazia. Catarina! Chamou, mas já se ouvia o ruído do elevador descendo. Aonde foram? Perguntou-se inquieto, tossindo e assoando o nariz. Porque sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado. Catarina! Chamou aborrecido embora soubesse que ela não poderia mais ouvi-lo. Levantou-se, foi à janela e um segundo depois enxergou sua mulher e seu filho na calçada. Os dois haviam parado, a mulher talvez decidindo o caminho a tomar. E de súbito pondo-se em marcha. Por que andava ela tão forte, segurando a mão da criança? Pela janela via sua mulher prendendo com força a mão da criança e caminhando depressa, com os olhos fixos adiante, e, mesmo sem ver, o homem adivinhava sua boca endurecida. A criança, não se sabia por que obscura compreensão, também olhava fixo para frente, surpreendida e ingênua. Vistas de cima as duas figuras perdiam a perspectiva familiar, pareciam achatadas ao solo e mais escuras à luz do mar. Os cabelos da criança voavam.
O marido repetiu-se a pergunta que, mesmo sob a sua inocência de frase cotidiana, inquietou: aonde vão? Via preocupado que sua mulher guiava a criança e temia que neste momento em que ambos estavam fora de seu alcance ela transmitisse a seu filho. Mas o quê? Catarina, pensou. Catarina, esta criança ainda é inocente. Em que momento é que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe esta prisão de amor que se abateria para sempre sobre o futuro homem? Mais tarde seu filho, já homem, sozinho, estaria de pé diante desta mesma janela, batendo dedos nesta vidraça, preso. Obrigado a responder a um morto. Quem saberia jamais em que momento a mãe transferia ao filho a herança? E com que sombrio prazer. Agora mãe e filho compreendendo-se dentro do mistério partilhado. Depois ninguém saberia de que negras raízes se alimenta a liberdade de um homem. Catarina, pensou com cólera, a criança é inocente. Tinham, porém, desaparecido pela praia. O mistério partilhado. Mas e eu? E eu? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos. E ele ficará. Com o seu sábado. E sua gripe. No apartamento arrumado, onde tudo corria bem. Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem regulada, dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros. Fora isso o que ele lhe dera. Apartamento de um engenheiro. E sabia que se a mulher aproveitava da situação de um marido moço e cheio de futuro, depresava também, com aqueles olhos sonsos, fugindo com seu filho nervoso e magro. O homem inquietou-se. Porque não poderia continuar a lhe dar senão mais sucesso. E porque sabia que ela o ajudaria a consegui-lo e odiaria o que conseguissem. Assim era aquela calma mulher de 32 anos que nunca falava propriamente, como se tivesse vivido sempre. As relações entre ambos eram tão tranquilas. Às vezes ele procurava humilhá-la, entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa porque sabia que ela detestava ser vista nua. Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa. Mas tinha se habituado a torná-la feminina deste modo, humilhava-a com ternura, e já agora ela sorria, sem rancor? Talvez de tudo isso tivessem nascido suas relações pacíficas, e aquelas conversas em voz tranquila que faziam a atmosfera do lar para a criança. Ou esta se irritava às vezes. Às vezes o menino se irritava, batia os pés, gritava sob pesadelos. De onde nascerá esta criaturinha vibrante, senão do que sua mulher e ele haviam cortado da vida diária? Viviam tão tranquilos que, se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridiculamente usá-lo. Como se tivessem vivido desde sempre. Mas ele a olhara da janela, vira andar depressa de mãos dadas com o filho, e dissera-se: ela está tomando um momento de alegria, sozinha. Sentirá-se frustrado porque há muito não poderia viver senão com ela. E ela conseguia tomar seus momentos, sozinha. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento. Não que a suspeitasse, mas inquietava-se. A última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade sobre os objetos. As areias estalavam secas. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de irradiação, que nesse momento, sem rebentar, embora, se ensurdecia cada vez mais e zumbia no elevador ininterrupto do edifício. Quando Catarina voltasse, eles jantariam afastando as mariposas. O menino gritaria no primeiro sono, Catarina interromperia o momento jantar, e o elevador não pararia por um instante sequer. Não, o elevador não pararia um instante. Depois do jantar iremos ao cinema, resolveu o homem. Porque depois do cinema seria enfim noite, e este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. Começos de uma fortuna. Há uma daquelas manhãs que parecem suspensas no ar, e que mais se assemelham à ideia que fazemos do tempo. A varanda estava aberta, mas a frescura se congelara fora e nada entrava do jardim, como se qualquer transbordamento fosse uma quebra de harmonia. Só algumas moscas brilhantes haviam penetrado na sala de jantar e sobrevoavam o açucareiro. A essa hora, Tijuca não havia despertado de todo. Se eu tivesse dinheiro, pensava Arthur, e um desejo de entesourar, de possuir com tranquilidade, dava seu rosto um ar desprendido e contemplativo. Não sou um jogador. Deixe de tolices, respondeu a mãe. Não recomece com histórias de dinheiro. Na realidade, ele não tinha vontade de iniciar nenhuma conversa premente que terminasse em soluções. Um pouco da mortificação do jantar da véspera sobremesadas, com o pai misturando autoridade e compreensão e a mãe misturando compreensão e princípios básicos. Um pouco da mortificação da véspera pedia, no entanto, prosseguimento. Só que era inútil procurar em si a urgência de ontem. Cada noite o sono parecia responder a todas as suas necessidades. E de manhã, ao contrário dos adultos que acordam escuros e barbados, ele despertava cada vez mais imberbe. Despenteado, mas diferente da desordem do pai, a quem parecia terem acontecido coisas durante a noite. Também sua mãe saía do quarto um pouco desfeita e ainda sonhadora, como se a amargura do sono tivesse lhe dado satisfação. Até tomarem café todos estavam irritados ou pensativos, inclusive a empregada. Não era esse o momento de pedir coisas. Mas para ele era uma necessidade pacífica a de estabelecer domínios de manhã. Cada vez que acordava era como se precisasse recuperar os dias anteriores. Tanto sono cortava suas amarras, todas as noites. Não sou um jogador nem um gastador. Arthur, disse a mãe irritadíssima, já me bastam as minhas preocupações. Que preocupações? Perguntou ele com interesse. A mãe olhou-o seca como a um estranho. No entanto, ele era muito mais parente que seu pai, que, por assim dizer, entrará na família. Apertou os lábios. Todo mundo tem preocupações, meu filho, corrigiu-se ela entrando então em nova modalidade de relações, entre maternal e educadora. E daí em diante sua mãe assumirá o dia. Dissipara-se a espécie de individualidade com que acordava e Arthur já podia contar com ela.
Desde sempre, ou aceitavam-no ou reduziam-no a ser ele mesmo. Em pequeno brincavam com ele, jogavam-no para o ar, enchiam-no de beijos, e de repente ficavam individuais, largavam-no, diziam gentilmente mas já intangíveis, agora acabou, e ele ficava todo vibrante de carícias, com tantas gargalhadas ainda por dar. Tornava-se implicante, mexia num e noutro com o pé, cheio de uma cólera que, no entanto, se transformaria no mesmo instante em delícia, em pura delícia, se eles apenas quisessem. Coma, Arthur, concluiu a mãe e de novo ele já podia contar com ela. Assim imediatamente tornou-se menor e mais malcriado. Eu também tenho as minhas preocupações, mas ninguém liga. Quando digo que preciso de dinheiro, parece que estou pedindo para jogar ou para beber. Desde quando é que o senhor admite que podia ser para jogar ou para beber? Disse o pai entrando na sala e encaminhando-se para a cabeceira da mesa. Ora essa! Que pretensão! Ele não contará com a chegada do pai. Desnorteado, porém habituado, começou. Mas papai... Sua voz desafinou numa revolta que não chegava a ser indignada. Como contrapeso, a mãe já estava dominada, mexendo tranquilamente o café com leite, indiferente à conversa que parecia não passar de mais algumas moscas. Afastava-as do açucareiro com mão mole. Vá saindo que está na sua hora, cortou o pai. Arthur virou-se para sua mãe. Mas esta passava manteiga no pão, absorta e prazerosa. Fugira de novo. A tudo diria sim, sem dar nenhuma importância. Fechando a porta, ele de novo tinha a impressão de que a cada momento entregavam-no a vida. Assim é que a rua parecia recebê-lo. Quando eu tiver minha mulher e meus filhos, tocarei a campainha daqui e farei visitas e tudo será diferente, pensou. A vida fora de casa era completamente outra. Além da diferença de luz, como se somente saindo ele visse que tempo realmente fazia e que disposições haviam tomado as circunstâncias durante a noite. Além da diferença de luz, havia diferença do modo de ser. Quando era pequeno a mãe dizia, fora de casa ele é uma doçura, em casa um demônio. Mesmo agora, atravessando o pequeno portão, ele se tornará visivelmente mais moço e ao mesmo tempo menos criança, mais sensível e sobretudo sem assunto. Mas com um interesse dócil. Não era uma pessoa que procurasse conversas, mas se alguém lhe perguntava como agora, menino, de que lado fica a igreja? Ele se animava com suavidade, inclinava o longo pescoço, pois todos eram mais baixos que ele, e informava atraído, como se nisso houvesse uma troca de cordialidades e um campo aberto à curiosidade. Ficou atento olhando a senhora dobrar a esquina em caminho da igreja, pacientemente responsável pelo seu itinerário. Mas dinheiro é feito para gastar e você sabe com que, disse-lhe Carlinhos intenso. Quero para comprar coisas, respondeu um pouco vago. Uma bicicletinha? Riu Carlinhos ofensivo, corado na intriga. Arthur riu desagradado, sem prazer. Sentado na carteira, esperou que o professor se erguesse. O pigarro deste, prefaciando o começo da aula, foi o sinal habitual para os alunos se sentarem mais para trás, abrirem os olhos com atenção e não pensarem em nada. Em nada, foi a resposta perturbada de Arthur ao professor que o interpelava irritado. Em nada era vagamente em conversas anteriores, em decisões pouco definitivas sobre um cinema à tarde, em dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Mas durante a aula, obrigado a estar imóvel e sem nenhuma responsabilidade, qualquer desejo tinha como base o repouso. Você então não viu logo que Glorinha estava querendo ser convidada para o cinema? Disse Carlinhos, e ambos olharam com curiosidade a menina que se afastava segurando a pasta. Pensativo, Arthur continuou a andar ao lado do amigo, olhando as pedras do chão. Se você não tem dinheiro para 2 entradas, eu empresto, você paga depois. Pelo visto, do momento em que tivesse dinheiro seria obrigado a empregá-lo em 1000 coisas. Mas depois eu tenho que devolver a você e já estou devendo ao irmão de Antônio, respondeu evasivo. E então? Que é que tem? Explicou o outro, prático e veemente. E então, pensou com uma pequena cólera, e então, pelo visto, logo que alguém tem dinheiro aparecem os outros querendo aplicá-lo, explicando como se perde dinheiro. Pelo visto, disse desviando do amigo a raiva, pelo visto basta você ter uns cruzeirinhos que mulher logo fareja e cai em cima. Os dois riram. Depois disso ele ficou mais alegre, mais confiante. Sobretudo menos oprimido pelas circunstâncias. Mas depois já era meio-dia e qualquer desejo se tornava mais árido e mais duro de suportar. Durante todo o almoço ele pensou com rispidez em fazer ou não fazer dívidas e sentia-se um homem aniquilado. Ou ele estuda demais ou não come bastante de manhã, disse a mãe. O fato é que acorda bem disposto, mas aparece para o almoço com essa cara pálida. Fica logo com as feições duras, é o primeiro sinal. Não é nada, é o desgaste natural do dia, disse o pai bem-humorado. Olhando-se ao espelho do corredor antes de sair, realmente era a cara de um desses rapazes que trabalham, cansados e moços. Sorriu sem mexer os lábios, satisfeito no fundo dos olhos. Mas a porta do cinema não pôde deixar de pedir emprestado a Carlinhos, porque lá estava Glorinha com uma amiga. Vocês preferem sentar na frente ou no meio? Perguntava Glorinha. Diante disso, Carlinhos pagou a entrada da amiga e Arthur recebeu disfarçado o dinheiro da entrada de Glorinha. Pelo visto, o cinema está estragado, disse de passagem para Carlinhos. Arrependeu-se logo depois de ter falado, pois o colega mal ouvirá, ocupado com a menina. Não era necessário diminuir-se aos olhos do outro, para quem uma sessão de cinema só tinha a ganhar com uma garota. Na realidade o cinema só esteve estragado no começo. Logo depois ele relaxou o corpo, esqueceu-se da presença ao lado e passou a ver o filme. Somente perto do meio teve consciência de Glorinha e num sobressalto olhou-a disfarçado. Com um pouco de surpresa constatou que ela não era propriamente exploradora que ele supusera. Lá estava Glorinha inclinada para frente, a boca aberta pela tensão. Aliviado, recostou-se de novo na poltrona.
Mais tarde, porém, indagou-se se tinha ou não sido explorado. E sua angústia foi tão intensa que ele parou diante da vitrina com uma cara de horror. O coração batia como um punho. Além do rosto espantado, solto no vidro da vitrina, havia panelas e utensílios de cozinha que ele olhou com certa familiaridade. Pelo visto, concluiu e não conseguia sobrepor sua cólera ao perfil sem culpa de Glorinha. Aos poucos a própria inocência da menina tornou-se a sua culpa maior. Então ela explorava, e depois ficava toda satisfeita vendo o filme. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ingrata, pensou ele escolhendo mal uma palavra de acusação. Como a palavra era um símbolo de queixa mais do que de raiva, ele se confundiu um pouco e sua raiva acalmou-se. Parecia-lhe agora, de fora para dentro e sem nenhuma vontade, que ela deveria ter pago daquele modo a entrada do cinema. Mas diante dos livros e cadernos fechados, seu rosto desanuviava-se. Deixou de ouvir as portas que batiam, o piano da vizinha, a voz da mãe no telefone. Havia um grande silêncio no seu quarto, como num cofre. E o fim de tarde parecia com uma manhã. Estava longe, como um gigante que pudesse estar fora mantendo no aposento apenas os dedos absortos que viravam e reviravam um lápis. Havia instantes em que respirava pesado como um velho. A maior parte do tempo, porém, seu rosto mal aflorava o ar do quarto. Já estudei. Gritou para a mãe que interpelava sobre o barulho da água. Lavando cuidadosamente os pés na banheira, ele pensou que a amiga de Glorinha era melhor que Glorinha. Nem tinha procurado reparar se Carlinhos aproveitará ou não da outra. A essa ideia, saiu muito depressa da banheira e parou diante do espelho da pia. Até que o ladrilho esfriou seus pés molhados. Não queria explicar-se com Carlinhos e ninguém lhe diria como usar o dinheiro que teria. E Carlinhos podia pensar que era com bicicletas. Mas se fosse o que é que tem? E se nunca, mas nunca, quisesse gastar o seu dinheiro? E cada vez ficasse mais rico? Que é que há? Está querendo briga? Você pensa que... Pode ser que você esteja muito ocupado com seus pensamentos, disse a mãe interrompendo, mas ao menos como seu jantar e de vez em quando diga uma palavra. Então ele, em súbita volta à casa paterna. Ora a senhora diz que na mesa não se fala, ora quer que eu fale, ora diz que não se fala com a boca cheia, ora. Olhe o modo como você fala com sua mãe, disse o pai sem severidade. Papai, chamou Arthur docilmente, com as sobrancelhas franzidas, papai, como é promissórias. Pelo visto, disse o pai com prazer, pelo visto o ginásio não serve para nada. Coma mais batata, Arthur, tentou a mãe inutilmente arrastar os dois homens para si. Promissórias, dizia o pai afastando o prato, é assim, digamos que você tenha uma dívida. Mistério em São Cristóvão. Uma noite de maio, os jacintos rígidos perto da vidraça, a sala de jantar de uma casa estava iluminada e tranquila. Ao redor da mesa, por um instante imobilizados, achavam-se o pai, a mãe, a avó, 3 crianças e uma mocinha magra de 19 anos. O sereno perfumado de São Cristóvão não era perigoso, mas o modo como as pessoas se agrupavam no interior da casa tornava arriscado que não fosse o seio de uma família numa noite fresca de maio. Nada havia de especial na reunião. Acabará-se de jantar e conversava-se ao redor da mesa, os mosquitos em torno da luz. O que tornava particularmente abastada a cena, e tão desabrochado o rosto de cada pessoa, é que depois de muitos anos quase se apalpava afinal o progresso nessa família. Pois numa noite de maio, após o jantar, eis que as crianças têm ido diariamente à escola, o pai mantém os negócios, a mãe trabalhou durante anos nos partos e na casa. A mocinha está se equilibrando na delicadeza de sua idade, e a avó atingiu um estado. Sem se dar conta, a família fitava a sala feliz, vigiando o raro instante de maio e sua abundância. Depois cada um foi para o seu quarto. A velha estendeu-se gemendo com benevolência. O pai e a mãe, fechadas todas as portas, deitaram-se pensativos e adormeceram. As 3 crianças, escolhendo as posições mais difíceis, adormeceram em 3 camas como em 3 trapézios. A mocinha, na sua camisola de algodão, abriu a janela do quarto e respirou todo o jardim com insatisfação e felicidade. Perturbada pela umidade cheirosa, deitou-se prometendo-se para o dia seguinte uma atitude inteiramente nova que abalasse os jacintos e fizesse as frutas estremecerem nos ramos. No meio de sua meditação adormeceu. Passaram-se horas. E quando o silêncio piscava nos vagalumes, as crianças penduradas no sono, a avó ruminando um sonho difícil, os pais cansados, a mocinha adormecida no meio de sua meditação, abriu-se a casa de uma esquina e dela saíram 3 mascarados. Um era alto e tinha a cabeça de um galo. Outro era gordo e vestira-se de touro. E o terceiro, mais novo, por falta de ideias, disfarçara-se em cavalheiro antigo e pusera máscara de demônio, através da qual surgiam seus olhos cândidos. Os 3 mascarados atravessaram a rua em silêncio. Quando passaram pela casa escura da família, aquele que era um galo e tinha quase todas as ideias do grupo parou e disse: Olha só. Os companheiros, tornados pacientes pela tortura da máscara, olharam e viram uma casa e um jardim. Sentindo-se elegantes e miseráveis, esperaram resignados que o outro completasse o pensamento. Afinal o galo acrescentou: Podemos colher jacintos. Os outros 2 não responderam. Aproveitaram a parada para se examinar desolados e procurar um meio de respirar melhor dentro da máscara. Um jacinto para cada um pregar na fantasia, concluiu o galo. O touro agitou-se inquieto à ideia de mais um enfeite a ter que proteger na festa. Mas, passado um instante em que os 3 pareciam pensar profundamente para resolver, sem que na verdade pensassem em coisa alguma, o galo adiantou-se, subiu ágil pela grade e pisou na terra proibida do jardim. O touro seguiu-o com dificuldade. O terceiro, apesar de hesitante, num só pulo achou-se no próprio centro dos jacintos, com um baque amortecido que fez os 3 aguardarem assustados. Sem respirar, o galo, o touro e o cavaleiro do diabo perscrutaram o escuro. Mas a casa continuava entre trevas e sapos.
E, no jardim sufocado de perfume, os jacintos estremeciam imunes. Então, o galo avançou. Poderia colher o jacinto que estava à sua mão. Os maiores, porém, que se erguiam perto de uma janela, altos, duros, frágeis, cintilavam chamando-o. Para lá o galo se dirigiu na ponta dos pés, e o touro e o cavaleiro acompanharam-no. O silêncio os vigiava. Mal porém quebrara a haste do jacinto maior, o galo interrompeu-se gelado. Os dois outros pararam num suspiro que os mergulhou em sono. Atrás do vidro escuro da janela estava um rosto branco olhando-os. O galo imobilizara-se no gesto de quebrar o jacinto. O touro quedara-se de mãos ainda erguidas. O cavalheiro, exangue sob a máscara, rejuvenescera até encontrar a infância e o seu horror. O rosto atrás da janela olhava. Nenhum dos quatro saberia quem era o castigo do outro. Os jacintos cada vez mais brancos na escuridão. Paralisados, eles se espiavam. A simples aproximação de 4 máscaras na noite de maio parecia ter percutido ocos recintos, e mais outros que, sem um instante no jardim, ficariam para sempre nesse perfume que há no ar e na imanência de 4 naturezas que o acaso indicara, assinalando hora e lugar, o mesmo acaso preciso de uma estrela cadente. Os 4, vindos da realidade, haviam caído nas possibilidades que tem uma noite de maio em São Cristóvão. Cada planta úmida, cada seixo, os sapos roucos aproveitavam a silenciosa confusão para se disporem em melhor lugar. Tudo no escuro era muda aproximação. Caídos na cilada, eles se olhavam aterrorizados. Fora saltada a natureza das coisas e as 4 figuras se espiavam de asas abertas. Um galo, um touro, o demônio e um rosto de moça haviam desatado a maravilha do jardim. Foi quando a grande lua de maio apareceu. Era um toque perigoso para as 4 imagens. Tão arriscado que, sem um som, 4 mudas visões recuaram sem se desfitarem, temendo que no momento em que não se prendessem pelo olhar novos territórios distantes fossem feridos, e que, depois da silenciosa derrocada, restassem apenas os jacintos, donos do tesouro do jardim. Nenhum espectro viu o outro desaparecer porque todos se retiraram ao mesmo tempo, vagarosos, na ponta dos pés. Mal, porém, se quebrar o círculo mágico de 4, livres da vigilância mútua, a constelação se desfez com terror. 3 vultos pularam como gatos às grades do jardim, e um outro, arrepiado e engrandecido, afastou-se de costas até o limiar de uma porta, de onde, num grito, se pôs a correr. Os 3 cavalheiros mascarados que, por ideia funesta do galo, pretendiam fazer uma surpresa num baile tão longe do carnaval, foram um triunfo no meio da festa já começada. A música interrompeu-se e os dançarinos ainda enlaçados, entre risos, viram 3 mascarados ofegantes parar como indigentes à porta. Afinal, depois de várias tentativas, os convidados tiveram que abandonar o desejo de torná-los os reis da festa porque, assustados, os 3 não se separavam. Um alto, um gordo e um jovem, um gordo, um jovem e um alto, desequilíbrio e união, os rostos sem palavras embaixo de 3 máscaras que vacilavam independentes. Enquanto isso, a casa dos jacintos iluminara-se toda. A mocinha estava sentada na sala. A avó, com os cabelos brancos entrançados, segurava o copo d'água. A mãe alisava os cabelos escuros da filha, enquanto o pai percorria a casa. A mocinha nada sabia explicar, parecia ter dito tudo no grito. Seu rosto apequenara-se claro, toda a construção laboriosa de sua idade se desfizera, ela era de novo uma menina. Mas na imagem rejuvenescida de mais de uma época, para o horror da família, um fio branco aparecerá entre os cabelos da fronte. Como persistissem em olhar em direção da janela, deixaram-na sentada repousar, e, com castiçais na mão, estremecendo de frio nas camisolas, saíram em expedição pelo jardim. Em breve as velas se espalhavam dançando na escuridão. Eras aclaradas se encolhiam, os sapos saltavam iluminados entre os pés, frutos se douravam por um instante entre as folhas. O jardim, despertado no sonho, ora se engrandecia, ora se extinguia, borboletas voavam sonâmbulas. Finalmente a velha, boa conhecedora dos canteiros, apontou o único sinal visível no jardim que se esquivava, o jacinto ainda vivo quebrado no talo. Então era verdade, alguma coisa sucedera. Voltaram, iluminaram a casa toda e passaram o resto da noite a esperar. Só as 3 crianças dormiam ainda mais profundamente. A mocinha aos poucos recuperou sua verdadeira idade. Somente ela não vivia a perscrutar. Mas os outros, que nada tinham visto, tornaram-se atentos e inquietos. E como o progresso naquela família era frágil produto de muitos cuidados e de algumas mentiras, tudo se desfez e teve que se refazer quase do princípio. A avó, de novo pronta a se ofender, o pai e a mãe fatigados, as crianças insuportáveis, toda a casa parecendo esperar que mais uma vez a brisa da abastança soprasse depois de um jantar. O que sucederia talvez noutra noite de maio. O crime do professor de matemática. Quando o homem atingiu a colina mais alto, os sinos tocavam na cidade embaixo. Viam-se apenas os tetos irregulares das casas. Perto dele estava a única árvore da chapada. O homem estava de pé com um saco pesado na mão. Olhou para baixo com olhos míopes. Os católicos entravam devagar e miúdos na igreja, e ele procurava ouvir as vozes esparsas das crianças espalhadas na praça. Mas apesar da limpidez da manhã, os sons mal alcançavam o planalto. Via também o rio que de cima parecia imóvel, e pensou, é domingo. Viu ao longe a montanha mais alta com as escarpas secas. Não fazia frio, mas ele ajeitou o paletó agasalhando-se melhor. Afinal pousou com cuidado o saco no chão. Tirou os óculos talvez para respirar melhor porque, com os óculos na mão, respirou muito fundo. A claridade batia nas lentes que enviaram sinais agudos. Sem os óculos, seus olhos piscaram claros, quase jovens, infamiliares. Pôs de novo os óculos, tornou-se um senhor de meia idade e pegou de novo no saco. Pesava como se fosse de pedra, pensou.
Forçou a vista para perceber a correnteza do rio, inclinou a cabeça para ouvir algum ruído. O rio estava parado e apenas o som mais duro de uma voz atingiu por um instante a altura. Sim, ele estava bem só. O ar fresco era inóspito, ele que morara numa cidade mais quente. A única árvore da chapada balançava os ramos. Ele olhou-a, ganhava tempo. Até que achou que não havia por que esperar mais. E no entanto aguardava. Certamente os óculos o incomodavam porque de novo os tirou, respirou fundo e guardou-os no bolso. Abriu então o saco, espiou um pouco. Depois meteu dentro a mão magra e foi puxando o cachorro morto. Todo ele se concentrava apenas na mão importante, e ele mantinha os olhos profundamente fechados enquanto puxava. Quando os abriu, o ar estava ainda mais claro e os sinos alegres tocaram novamente chamando os fiéis para o consolo da punição. O cachorro desconhecido estava à luz. Então ele se pôs metodicamente a trabalhar. Pegou no cachorro duro e negro, depositou-o numa baixa do terreno. Mas, como se já tivesse feito muito, pôs os óculos, sentou-se ao lado do cão e começou a observar a paisagem. Viu muito claramente, e com certa inutilidade, a chapada deserta. Mas observou com precisão que, estando sentado, já não enxergava a cidadezinha embaixo. Respirou de novo. Remexeu no saco e tirou a pá. E pensou no lugar que escolheria. Talvez embaixo da árvore. Surpreendeu-se refletindo que embaixo da árvore enterraria este cão. Mas se fosse o outro, o verdadeiro cão, enterrá-lo-ia na verdade onde ele próprio gostaria de ser sepultado se estivesse morto, no centro mesmo da chapada, a encarar de olhos vazios o sol. Então, já que o cão desconhecido substituía o outro, quis que ele, para maior perfeição do ato, recebesse precisamente o que o outro receberia. Não havia nenhuma confusão na cabeça do homem. Ele se entendia a si próprio com frieza, sem nenhum fio solto. Em breve, por excesso de escrúpulo, estava ocupado demais em procurar determinar rigorosamente o meio da chapada. Não era fácil porque a única árvore se erguia num lado e, tendo-se como falso centro, dividia assimetricamente o planalto. Diante da dificuldade o homem concedeu. Não era necessário enterrar no centro, eu também enterraria o outro, digamos, bem onde eu estivesse neste mesmo instante em pé. Porque se tratava de dar ao acontecimento a fatalidade do acaso, a marca de uma ocorrência exterior e evidente. No mesmo plano das crianças na praça e dos católicos entrando na igreja, tratava-se de tornar o fato ao máximo visível à superfície do mundo sob o céu. Tratava-se de expor-se e de expor um fato, e de não lhe permitir a forma íntima e impune de um pensamento. A ideia de enterrar o cão onde estivesse nesse mesmo momento em pé, o homem recuou com uma agilidade que seu corpo pequeno e singularmente pesado não permitia. Porque lhe pareceu que sob os pés se desenhara o esboço da cova do cão. Então ele começou a cavar ali mesmo com pá rítmica. Às vezes se interrompia para tirar e de novo botar os óculos. Suava penosamente. Não cavou muito, mas não porque quisesse poupar seu cansaço. Não cavou muito porque pensou lúcido. Se fosse para o verdadeiro cão, eu cavaria pouco, enterrá-lo-ia bem à tona. Ele achava que o cão à superfície da terra não perderia sensibilidade. Afinal largou a pá, pegou com delicadeza o cachorro desconhecido e pousou na cova. Que cara estranha o cão tinha. Quando com choque descobrir o cão morto numa esquina, a ideia de enterrá-lo tornará seu coração tão pesado e surpreendido, que ele nem sequer tivera olhos para aquele focinho duro e de baba seca. Era um cão estranho e objetivo. O cão era um pouco mais alto que o buraco cavado e depois de coberto com terra seria uma excrescência apenas sensível do planalto. Era assim precisamente que ele queria. Cobriu o cão com terra e aplainou-a com as mãos, sentindo com atenção e prazer sua forma nas palmas como se o alisasse várias vezes. O cão era agora apenas uma aparência do terreno. Então o homem se levantou, sacudiu a terra das mãos, e não olhou nenhuma vez mais a cova. Pensou com certo gosto, acho que fiz tudo. Deu um suspiro fundo, e um sorriso inocente de libertação. Sim, fizera tudo. Seu crime fora punido, e ele estava livre. E agora ele podia pensar livremente no verdadeiro cão. Pôs-se então imediatamente a pensar no verdadeiro cão, o que ele evitara até agora. O verdadeiro cão que agora mesmo devia vagar perplexo pelas ruas do outro município, farejando aquela cidade onde ele não tinha mais dono. Pôs-se então a pensar com dificuldade no verdadeiro cão como se tentasse pensar com dificuldade na sua verdadeira vida. O fato do cachorro estar distante na outra cidade dificultava a tarefa, embora a saudade o aproximasse da lembrança. Enquanto eu te fazia a minha imagem, tu me fazias a tua, pensou então com auxílio da saudade. Dei-te o nome de José para te dar um nome que te servisse ao mesmo tempo de alma. E tu, como saber jamais que nome me deste? Quanto me amaste mais do que te amei, refletiu curioso. Nós nos compreendíamos demais, tu com o nome humano que te dei, eu com o nome que me deste e que nunca pronunciaste senão com um olhar insistente, pensou o homem sorrindo com carinho, livre agora de se lembrar à vontade. Lembro-me de ti quando eras pequeno, pensou divertido, tão pequeno, bonitinho e fraco, abanando o rabo, me olhando, e eu surpreendendo em ti uma nova forma de ter minha alma. Mas, desde então, já começavas a ser todos os dias um cachorro que se podia abandonar. Enquanto isso, nossas brincadeiras tornavam-se perigosas de tanta compreensão, lembrou-se o homem satisfeito. Tu terminavas me mordendo e rosnando, eu terminava jogando um livro sobre ti e rindo. Mas quem sabe o que já significava aquele meu riso sem vontade? Eras todos os dias um cão que se podia abandonar. E como cheiravas as ruas, pensou o homem rindo um pouco, na verdade não deixaste pedra por cheirar. Este era o teu lado infantil. Ou era o teu verdadeiro cumprimento de ser cão? E o resto apenas brincadeira de ser meu? Porque eras irredutível. E, abanando tranquilo o rabo, parecias rejeitar em silêncio o nome que eu te dera.
Ah, sim, eras irredutível. Eu não queria que comesses carne para que não ficasses feroz. Mas pulaste um dia sobre a mesa e, entre os gritos felizes das crianças, agarraste a carne, com uma ferocidade que não vem do que se come, me olhaste mudo e irredutível com a carne na boca. Porque, embora meu, nunca me cedeste nem um pouco de teu passado e de tua natureza. E, inquieto, eu começava a compreender que não exigias de mim que eu cedesse nada da minha para te amar, e isso começava a me importunar. Era no ponto de realidade resistente das duas naturezas que esperavas que nos entendêssemos. Minha ferocidade e a tua não deveriam se trocar por doçura. Era isso que pouco a pouco me ensinavas, e era isto também que estava se tornando pesado. Não me pedindo nada, me pedias demais. De ti mesmo, exigias que fosses um cão. De mim, exigias que eu fosse um homem. E eu disfarçava como podia. Às vezes, sentado sobre as patas diante de mim, como me espiavas. Eu então olhava o teto, tossia, dissimulava, olhava as unhas. Mas nada te comovia, tu me espiavas. A quem irias contar? Finge, dizia-me eu, finge depressa que és outro, dá a falsa entrevista, faz-lhe um afago, joga-lhe um osso, mas nada te distraía, tu me espiavas. Tolo que eu era. Eu fremia de horror, quando eras tu inocente, que eu me virasse e de repente te mostrasse meu rosto verdadeiro, e eriçado, atingido, erguer-te-ias até a porta ferido para sempre. Oh, eras todos os dias um cão que se podia abandonar. Podia-se escolher. Mas tu, confiante, abanavas o rabo. Às vezes, tocado pela tua acuidade, eu conseguia ver em ti a tua própria angústia. Não a angústia de ser cão, que era a tua única forma possível, mas a angústia de existir de um modo tão perfeito que se tornava uma alegria insuportável. Davas então um pulo e vinhas lamber meu rosto com amor inteiramente dado e certo perigo de ódio, como se fosse eu quem, pela amizade, te houvesse revelado. Agora estou bem certo de que não fui eu quem teve um cão. Foste tu que tiveste uma pessoa. Mas possuíste uma pessoa tão poderosa que podia escolher, e então te abandonou. Com alívio abandonou-te. Com alívio sim, pois exigias, com a incompreensão serena e simples de quem é um cão heróico, que eu fosse um homem. Abandonou-te com uma desculpa que todos em casa aprovaram. Porque como poderia eu fazer uma viagem de mudança com bagagem e família, e ainda mais um cão, com adaptação ao novo colégio e à nova cidade, e ainda mais um cão? Que não cabe em parte alguma, disse Marta prática. Que incomodará os passageiros, explicou minha sogra sem saber que previamente me justificava, e as crianças choraram, e eu não olhava nem para elas nem para ti, José. Mas só tu e eu sabemos que te abandonei porque eras a possibilidade constante do crime que eu nunca tinha cometido. A possibilidade de eu pecar o que, no disfarçado de meus olhos, já era pecado. Então pequei logo para ser logo culpado. E este crime substitui o crime maior que eu não teria coragem de cometer, pensou o homem cada vez mais lúcido. Há tantas formas de ser culpado e de perder-se para sempre e de se trair e de não se enfrentar. Eu escolhi a de ferir um cão, pensou o homem. Porque eu sabia que esse seria um crime menor e que ninguém vai para o inferno por abandonar um cão que confiou num homem. Porque eu sabia que esse crime não era punível. Sentado na chapada, sua cabeça matemática estava fria e inteligente. Só agora ele parecia compreender, em toda sua gélida plenitude, que fizera com o cão algo realmente impune e para sempre. Pois ainda não haviam inventado castigo para os grandes crimes disfarçados e para as profundas traições. Um homem ainda conseguia ser mais esperto que o juízo final. Este crime ninguém o condenava. Nem a igreja. Todos são meus cúmplices, José. Eu teria que bater de porta em porta e mendigar que me acusassem e me punissem. Todos me bateriam à porta com uma cara de repente endurecida. Este crime ninguém me condena. Nem tu, José, me condenarias. Pois bastaria, esta pessoa poderosa que sou, escolher de te chamar, e, do teu abandono nas ruas, num pulo me lamberias a face com alegria e perdão. Eu te daria a outra face a beijar. O homem tirou os óculos, respirou, botou-os de novo. Olhou a cova coberta, onde ele enterrara um cão desconhecido em tributo ao cão abandonado, procurando enfim pagar a dívida que inquietantemente ninguém lhe cobrava. Procurando punir-se com um ato de bondade e ficar livre de seu crime. Como alguém dá uma esmola para enfim poder comer o bolo por causa do qual o outro não comeu o pão. Mas como se José, o cão abandonado, exigisse dele muito mais que a mentira, como se exigisse que ele, num último arranco, fosse um homem, e como o homem assumisse o seu crime, ele olhava a cova onde enterrara sua fraqueza e a sua condição. E agora, mais matemático ainda, procurava um meio de não se ter punido. Ele não devia ser consolado. Procurava friamente um modo de destruir o falso enterro do cão desconhecido. Abaixou-se então, e, solene, calmo, com movimento simples, desenterrou o cão. O cão escuro apareceu afinal inteiro, infamiliar com a terra nos cílios, os olhos abertos e cristalizados. E assim o professor de matemática renovara o seu crime para sempre. O homem então olhou para os lados e para o céu pedindo testemunha para o que fizera. E como se não bastasse ainda, começou a descer as escarpas em direção ao seio de sua família. O búfalo. Azera primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa. Os dois animais louros. A mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela viera buscar no jardim zoológico. Depois o leão passeou enjubado e tranquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. Mas isso é amor de novo. Revoltou-se a mulher tentando encontrar-se com o próprio ódio, mas era primavera e dois leões se tinham amado. Com os punhos nos bolsos do casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se escurecia num sono, e então ela se refazia como na frescura de uma cova. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas, com a tola inocência do que é grande e leve e sem culpa.
A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente, doente. Sem conseguir, diante da aérea girafa pousada, diante daquele silencioso pássaro sem asas, sem conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de sua doença, o ponto mais doente, o ponto de ódio, ela que fora ao jardim zoológico para adoecer. Mas não diante da girafa que mais era paisagem que um ente. Não diante daquela carne que se distraíra em altura e distância, a girafa quase verde. Procurou outros animais, tentava aprender com eles a odiar. O hipopótamo úmido. O rolo roliço de carne, carne redonda e muda esperando outra carne roliça e muda. Não. Pois havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce martírio em não saber pensar. Mas era primavera, e, apertando o punho no bolso do casaco, ela mataria aqueles macacos em levitação pela jaula, macacos felizes como ervas, macacos se entrepulando suaves, a macaca com olhar resignado de amor, e a outra macaca dando de mamar. Ela os mataria com 15 secas balas. Os dentes da mulher se apertaram até o maxilar doer. A nudez dos macacos. O mundo que não via perigo em ser nu. Ela mataria a nudez dos macacos. Um macaco também a olhou segurando as grades, os braços descarnados abertos em crucifixo, o peito pelado exposto sem orgulho. Mas não era no peito que ela mataria, era entre os olhos do macaco que ela mataria, era entre aqueles olhos que a olhavam sem pestanejar. De repente a mulher desviou o rosto. É que os olhos do macaco tinham um véu branco gelatinoso cobrindo a pupila, nos olhos a doçura da doença, era um macaco velho. A mulher desviou o rosto, trancando entre os dentes um sentimento que ela não viera buscar, apressou os passos, ainda voltou a cabeça espantada para o macaco de braços abertos. Ele continuava a olhar para frente. Oh não, não isso, pensou. E enquanto fugia, disse, Deus, me ensine somente a odiar. Eu te odeio, disse ela para um homem cujo crime único era o de não amá-la. Eu te odeio, disse muito apressada. Mas não sabia sequer como se fazia. Como cavar na terra até encontrar a água negra, como abrir passagem na terra dura e chegar jamais a si mesma. Andou pelo jardim zoológico entre mães e crianças. Mas o elefante suportava o próprio peso. Aquele elefante inteiro a quem fora dado com uma simples pata esmagar. Mas que não esmagava. Aquela potência que, no entanto, se deixaria docilmente conduzir a um circo, elefante de crianças. E os olhos, numa bondade de velho, presos dentro da grande carne herdada. O elefante oriental. Também a primavera oriental, e tudo nascendo, tudo escorrendo pelo riacho. A mulher então experimentou o camelo. O camelo em trapos, corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de conhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada, há 2 dias mal comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre olhos que se tinham dedicado à paciência de um artesanato interno. A paciência, a paciência, a paciência, só isso ela encontrava na primavera ao vento. Lágrimas encheram os olhos da mulher, lágrimas que não correram, presas dentro da paciência de sua carne herdada. Somente o cheiro de poeira do camelo vinha de encontro ao que ela viera, ao ódio seco, não a lágrimas. Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete velho onde sangue cinzento circulava, procurou a tepidez impura, o prazer percorreu suas costas até o mal-estar, mas não ainda o mal-estar que ela viera buscar. No estômago contraiu-se em cólica de fome e a vontade de matar. Mas não o camelo de estopa. Oh, Deus, quem será meu par neste mundo? Então foi sozinha ter a sua violência. No pequeno parque de diversões do jardim zoológico, esperou meditativa na fila de namorados pela sua vez de se sentar no carro da montanha-russa. E ali estava agora sentada, quieta no casaco marrom. O banco ainda parado, a maquinaria da montanha-russa ainda parada. Separada de todos no seu banco, parecia estar sentada numa igreja. Os olhos baixos viam o chão entre os trilhos. O chão onde simplesmente por amor, 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 não amor. Onde por puro amor nasciam entre os trilhos ervas de um verde leve tão tonto que a fez desviar os olhos em suplício de tentação. A brisa arrepiou-lhe os cabelos da nuca. Ela estremeceu recusando, em tentação recusando. Sempre tão mais fácil amar. Mas de repente foi aquele voo de vísceras, aquela parada de um coração que se surpreende no ar, aquele espanto, a fúria vitoriosa com que o banco a precipitava no nada e imediatamente a soerguia como uma boneca de saia levantada, o profundo ressentimento com que ela se tornou mecânica, o corpo automaticamente alegre, o grito das namoradas. Seu olhar ferido pela grande surpresa, a ofensa, faziam dela o que queriam, a grande ofensa, o grito das namoradas. A enorme perplexidade de estar espasmodicamente brincando, faziam dela o que queriam, de repente sua candura exposta. Quantos minutos! Os minutos de um grito prolongado de trem na curva, e a alegria de um novo mergulho no ar insultando o ar como um pontapé, ela dançando descompassada ao vento, dançando apressada, quisesse ou não quisesse o corpo sacudia-se como de quem ri, aquela sensação de morte às gargalhadas, morte sem aviso de quem não rasgou antes os papéis da gaveta, não a morte dos outros, a sua, sempre a sua. Ela que poderia ter aproveitado o grito dos outros para dar seu urro de lamento, ela se esqueceu, ela só teve espanto. E agora este silêncio também súbito. Estavam de volta à terra, a maquinaria de novo inteiramente parada. Pálida, jogada fora de uma igreja, olhou a terra imóvel de onde partirá e aonde de novo fora entregue. Ajeitou as saias com recato. Não olhava para ninguém. Contrita como no dia em que no meio de todo mundo tudo que tinha na bolsa caíra no chão e tudo que tivera valor enquanto secreto na bolsa, ao ser exposto na poeira da rua, revelara a mesquinharia de uma vida íntima de precauções. Pó de arroz, recibo, caneta tinteiro, ela recolhendo do meio-fio os andaimes de sua vida. Levantou-se do banco estonteada como se estivesse se sacudindo de um atropelamento. Embora ninguém prestasse atenção, alisou de novo a saia, fazia o possível para que não percebessem que estava fraca e difamada, protegia com altivez os ossos quebrados. Mas o céu lhe rodava no estômago vazio, a terra, que subia e descia seus olhos, ficava por momentos distante, a terra que é sempre tão difícil.
Por um momento a mulher quis, num cansaço de choro mudo, estender a mão para a terra difícil. Sua mão se estendeu como a de um aleijado pedindo. Mas como se tivesse engolido o vácuo, o coração surpreendido. Só isso. Só isto. Da violência. Só isto. Recomeçou a andar em direção aos bichos. O quebranto da montanha-russa deixará-a suave. Não conseguiu ir muito adiante. Teve que apoiar a testa na grade de uma jaula, exausta, a respiração curta e leve. De dentro da jaula, o Coati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma palavra trocada. Nunca poderia odiar o Coati que no silêncio de um corpo indagante a olhava. Perturbada, desviou os olhos da ingenuidade do Coati. O Coati curioso lhe fazendo uma pergunta como uma criança pergunta. E ela desviando os olhos, escondendo dele a sua missão mortal. A testa estava tão encostada às grades que por um instante lhe pareceu que ela estava enjaulada e que um Coati livre a examinava. A jaula era sempre do lado onde ela estava. Deu um gemido que pareceu vir da sola dos pés. Depois outro gemido. Então, nascida do ventre, de novo subiu, implorante, em onda vagarosa, a vontade de matar. Seus olhos molharam-se gratos e negros numa quase felicidade. Não era o ódio ainda, por enquanto apenas a vontade atormentada de ódio como um desejo, a promessa do desabrochamento cruel, um tormento como de amor, a vontade de ódio se prometendo sagrado sangue e triunfo. A fêmea rejeitada espiritualizara-se na grande esperança. Mas onde? Onde encontrar o animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio ódio? O ódio que lhe pertencia por direito, mas que em dor ela não alcançava? Onde aprender a odiar para não morrer de amor? E com quem? O mundo de primavera, o mundo das bestas que na primavera se cristianizam em patas que arranham mas não dói. Oh, não mais esse mundo. Não mais esse perfume, não esse afar cansado, não mais esse perdão em tudo que um dia vai morrer como se fora para dar-se. Nunca o perdão. Se aquela mulher perdoasse mais uma só vez que fosse, sua vida estaria perdida. Deu um gemido áspero e curto. O Coati sobressaltou-se. Enjaulado olhou em torno de si, e como não era pessoa em quem prestassem atenção, encolheu-se como uma velha assassina solitária, uma criança passou correndo sem vê-la. Recomeçou então a andar, agora pequenada, dura, os punhos de novo fortificados nos bolsos, a assassina incógnita, e tudo estava preso no seu peito. No peito que só sabia resignar-se, que só sabia suportar, só sabia pedir perdão, só sabia perdoar, que só aprenderá a ter a doçura da infelicidade, e só aprenderá a amar, a amar, a amar. Imaginar que talvez nunca experimentasse o ódio de que sempre fora feito seu perdão, fez seu coração gemer sem pudor. Ela começou a andar tão depressa que parecia ter encontrado um súbito destino. Quase corria, os sapatos a desequilibravam, e davam-lhe uma fragilidade de corpo que de novo reduzia a fêmea de presa. Os passos tomaram mecanicamente o desespero implorante dos delicados, ela que não passava de uma delicada. Mas, pudesse tirar os sapatos, poderia evitar a alegria de andar descalça? Como não amar o chão em que se pisa? Gemeu de novo, parou diante das barras de um cercado, encostou o rosto quente no enferrujado frio do ferro. De olhos profundamente fechados procurava enterrar a cara entre a dureza das grades. A cara tentava uma passagem impossível entre barras estreitas, assim como antes vira o macaco recém-nascido buscar na cegueira da fome o peito da macaca. Um conforto passageiro veio-lhe do modo como as grades pareceram odiá-la opondo-lhe a resistência de um ferro gelado. Abriu os olhos devagar. Os olhos vindos de sua própria escuridão nada viram na desmaiada luz da tarde. Ficou respirando. Aos poucos recomeçou a enxergar. Aos poucos as formas foram se solidificando, ela cansada, esmagada pela doçura de um cansaço. Sua cabeça ergueu-se em indagação para as árvores de brotos nascendo. Os olhos viram as pequenas nuvens brancas. Sem esperança, ouviu a leveza de um riacho. Abaixou de novo a cabeça e ficou olhando o búfalo ao longe. Dentro de um casaco marrom, respirando sem interesse, ninguém interessado nela, ela não interessada em ninguém. Certa paz enfim. A brisa mexendo nos cabelos da testa como nos de pessoa recém-morta, de testa ainda suada. Olhando com isenção aquele grande terreno seco rodeado de grades altas, o terreno do búfalo. O búfalo negro estava imóvel no fundo do terreno. Depois passeou ao longe com os quadris estreitos, os quadris concentrados. O pescoço mais grosso que as ilhargas contraídas. Visto de frente, a grande cabeça mais larga que o corpo impedia a visão do resto do corpo, como uma cabeça decepada. E na cabeça os cornos. De longe ele passeava devagar com seu torso. Era um búfalo negro, tão preto que à distância a cara não tinha traços. Sobre o negror a alvura erguida dos cornos. A mulher talvez fosse embora, mas o silêncio era bom no cair da tarde. E no silêncio do cercado, os passos vagarosos, a poeira seca sob os cascos secos. De longe, no seu calmo passeio, o búfalo negro olhou a um instante. No instante seguinte, a mulher de novo viu apenas o duro músculo do corpo. Talvez não a tivesse olhado. Não podia saber, porque das trevas da cabeça ela só distinguia os contornos. Mas de novo ele pareceu tê-la visto ou sentido. A mulher aprumou um pouco a cabeça, recuou-a ligeiramente em desconfiança. Mantendo o corpo imóvel, a cabeça recuada, ela esperou. E mais uma vez o búfalo pareceu notá-la. Como se ela não tivesse suportado sentir o que sentirá, desviou subitamente o rosto e olhou uma árvore. Seu coração não bateu no peito, o coração batia oco entre o estômago e os intestinos. O búfalo deu outra volta lenta. A poeira. A mulher apertou os dentes, o rosto todo doeu um pouco. O búfalo com o torso preto. No entardecer luminoso era um corpo enegrecido de tranquila raiva. A mulher suspirou devagar. Uma coisa branca espalhara-se dentro dela, branca como papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. A morte zumbia nos seus ouvidos. Novos passos do búfalo trouxeram-na a si mesma e, em novo longo suspiro, ela voltou à tona. Não sabia onde estivera.
Estava de pé, muito débil, emergida daquela coisa branca e remota onde estivera. E de onde olhou de novo o búfalo. O búfalo agora maior. O búfalo negro. Ah! Disse de repente com uma dor. O búfalo de costas para ela, imóvel. O rosto esbranquiçado da mulher não sabia como chamá-lo. Ah! Disse provocando-o. Ah! Disse ela. Seu rosto estava coberto de mortal brancura. O rosto subitamente emagrecido era de pureza e veneração. Ah! Instigou-o com os dentes apertados. Mas de costas para ela, o búfalo inteiramente imóvel. Apanhou uma pedra no chão e jogou para dentro do cercado. A imobilidade do torso, mais negra ainda, se aquietou. A pedra rolou inútil. Ah! Disse sacudindo as barras. Aquela coisa branca se espalhava dentro dela, viscosa como uma saliva. O búfalo de costas. Ah! Disse. Mas dessa vez porque dentro dela escorria enfim um primeiro fio de sangue negro. O primeiro instante foi de dor. Como se para que escorresse este sangue se tivesse contraído o mundo. Ficou parada, ouvindo pingar como numa grota aquele primeiro óleo amargo, a fêmea desprezada. Sua força ainda estava presa entre barras, mas uma coisa incompreensível e quente, enfim incompreensível, acontecia, uma coisa como uma alegria sentida na boca. Então o búfalo voltou-se para ela. O búfalo voltou-se, imobilizou-se, e à distância encarou-a. Eu te amo, disse ela então com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Enfim provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. Ele se aproximava, a poeira erguia-se. A mulher esperou de braços pendidos ao longo do casaco. Devagar ele se aproximava. Ela não recuou um só passo. Até que ele chegou às grades e ali parou. Lá estavam o búfalo e a mulher, frente a frente. Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos. Olhou seus olhos. E os olhos do búfalo, os olhos olharam seus olhos. E uma palidez tão funda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormente. De pé, em sono profundo. Olhos pequenos e vermelhos a olhavam. Os olhos do búfalo. A mulher tonteou surpreendida, lentamente meneava a cabeça. O búfalo calmo. Lentamente a mulher meneava a cabeça, espantada com o ódio com que o búfalo, tranquilo de ódio, a olhava. Quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa fitavam, ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara. Presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades. Em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio a mulher viu o céu inteiro e um búfalo. Pós-fácil. Na dobra do laço, à beira do nó. Aços de Família nasceu aos poucos, como se aguardasse a cumplicidade do tempo para oferecer ao leitor uma obra-prima. A maioria dos textos havia sido publicada de forma esparsa na imprensa e no pequeno volume alguns contos, entre 1946 e 1952. A espera para a edição final em 1960, com nome definitivo, demandou à escritora paciência para lidar com contratempos do mercado editorial. O maior deles foi readquirir os direitos, retidos para uma publicação do MEC que nunca saía. Com muito tato, conseguiu contornar o impasse. No ano seguinte, ganhou o prêmio Jabuti. Questões postas ou sugeridas nos 3 romances anteriores retornam neste volume com igual densidade e ganham em síntese no formato conto, que Clarice Lispector domina à perfeição, tendo estabelecido ao longo da vida novos parâmetros para o gênero. Em cada uma das 3 histórias, laço a laço, se observam elementos fundamentais para a boa realização da narrativa curta, segundo parâmetros do contista e ensaísta Júlio Cortázar. A unidade de efeito ou impressão, que age como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. O trabalho com limite físico de páginas, a favor da expansão de sentidos, levando a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento, e também um componente que supera o valor instrumental das técnicas narrativas, a capacidade de condensar uma certa condição humana e apreender uma ordem social ou histórica. O conjunto de contos foi escrito em grande parte na década que sucede o final da Segunda Guerra, de aparente serenidade. No Ocidente difunde-se o estilo de vida e o modelo econômico decalcados do American Way of Life, que Clarice conhece de perto em sua estada em Washington, de 1952 a 1959, e que acompanha ao retornar ao Brasil, país cuja tradição patriarcal se mostra favorável ao pacote ideológico todo. O cinema e a publicidade disseminam um modelo de esposa vocacionada para os afazeres do lar, cabendo ao marido o lugar de provedor. A condição feminina das camadas médias e dilemas da puberdade serão temas da coletânea. Em todos os contos, na tensão do indivíduo consigo mesmo e com outros seres e matérias, algo de secreto e pulsante, até então em estado latente ou de germinação, é posto à prova durante uma crise. De súbito, a personagem se vê no meio do que grita e pulula. Deslocamentos no espaço e no tempo provocam e constituem uma experiência inédita e desconcertante, que ativa sentidos adormecidos ou reprimidos e abala valores cristalizados. Este estado de descoberta força os limites da realidade da linguagem e ganha na narrativa o status do que muitos teóricos concebem como epifania, manifestação ou aparição de algo inesperado e transfigurador, como um corte. De origem teológica, o conceito teria sido sugerido de algum modo pela própria escritora já no primeiro romance, ao escolher uma epígrafe de James Joyce. Ele estava só. Estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Na leitura secularizada feita pelo escritor irlandês, a epifania evoca uma experiência mística do belo. Um olhar lúcido atinge uma clareza inesperada e aguda em relação às coisas do mundo. Em Clarice, a epifania ganharia outros matizes.
O acontecimento marcaria um momento de revelação silenciosa e fugaz. Ou uma sensação de esplêndida unicidade, a expressão é de Antônio Cândido, conquistada através da lucidez de quem não adivinha mais, sem esforço, sabe. Apenas isto, sabe. Sem foros de santidade profundamente vital, tudo que existe se igualaria, provocando uma emoção inquietante e transitória. De um modo ou de outro, remeteria, em laços de família, a questões existenciais que brotam de forma inesperada no cotidiano das camadas sociais medianas, e dizem respeito especialmente à condição feminina e à puberdade. Seria o caso da dona de casa que apaziguara tão bem a vida. Acostumada com o gotejar contínuo da água na torneira que ela opera no tanque e com o barulho dos filhos na casa, Ana evita se ferir com o inesperado. Como se quisesse embaçar a própria vista, desvia os olhos da cortina, que ela mesma cortara e que balança com o vento, chamando a atenção para outras possibilidades de vida. Entretanto, na rua, perturbada pela visão de um cego mascando chicletes, entra em estado de choque e se perde no jardim botânico. Ali se conecta com a força, pulsação e voracidade da natureza em sua falta de pudor diante do ciclo morte e vida. E a ela virtualmente se equipara. Ana não pode evitar, de volta a casa, o ruído do fogão que explode suas aspirações artísticas juvenis e a recoloca na função de mãe, esposa e administradora do lar. Finalmente no quarto, a mulher, então sem nenhum mundo no coração, elege o espelho como testemunha e diante dele sopra a pequena flama do dia. Ela nunca mais irá reaver a pessoa que era antes, embora, de algum jeito, continue a mesma mãe, esposa e dona de casa. Também a jovem portuguesa, do divertido conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, conquista uma alforria temporária no dia em que fica só em casa, sem marido e sem filhos, em um sobrado de classe média remediada, no centro da cidade. Conecta-se pela janela com a rua que se agita lá fora, deixa os afazeres de lado, refuta a abordagem do marido que vem em casa almoçar, respeita o próprio corpo, dá vazão ao desejo de estar só consigo mesma e à noite. Regada muita bebida se excede na tasca, até afinal, na hora de dormir, encontrar a cumplicidade com a lua, feminina, ostensivamente potente e prazerosamente volúvel. No dia seguinte, tudo retornará à regularidade. A autocomplacência e a leveza da rapariga contrastam com o fardo de Ana, mas ambas participam do esquema familiar de dependência do marido e de julgo aos afazeres domésticos. Estas rápidas indicações de cena assinalam os efeitos perturbadores da quebra da regularidade do tempo e das ações. Clarice Lispector cria um desconcerto poético quando, num único movimento, observa a engrenagem das relações familiares, principalmente na seara urbana carioca, preserva a singularidade de cada situação específica, e dá à linguagem um tratamento apurado, como se fizesse um cerco gradativo da experiência inédita e desconcertante, para a qual as palavras do dia a dia não dão conta. Para uma obra que acumula fortuna crítica extensa e de excelência, notadamente com o aporte da psicologia e da filosofia, escolho uma via dupla de aproximação dos contos. Destaco, de um lado, o caráter social das emoções, a dimensão comunicativa da cultura material e as negociações de poder que permeiam as redes de afeto. De outro, as operações da linguagem, que se movimenta por aproximações. Muitos fatores, inclusive dados biográficos, incentivam a abordagem aqui proposta. A experiência etnográfica resulta do permanente esforço em compreender e lidar com o outro, sem julgamento a priori. Ao mesmo tempo, quando o objeto de estudo é muito próximo do pesquisador, cabe a ele se distanciar, de modo a perceber os mecanismos tornados invisíveis graças ao hábito, que cansa a vista e acomoda o corpo para passividade e inércia. Roberto da Mata sintetiza esta dinâmica, transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico. De forma similar ao jogo ficcional, o antropólogo opera o encontro e confronto com a diferença, em sua relação com outros grupos, povos e culturas. A escritora, que ainda jovem se matricula em curso sobre cultura brasileira na Casa do Estudante, vivencia um intenso processo de conhecimento e interação com culturas diferentes. O histórico familiar de imigração, as mudanças contínuas de cidade e bairro durante a infância e a adolescência, mais o casamento com um diplomata em contínuo deslocamento fazem com que metade da vida da escritora tenha sido de itinerância. Ela escreve a maior parte das narrativas de laços de família no exterior. Foram 15 anos longe das irmãs e dos amigos, com quem manteve contato através de correspondência e visitas eventuais. Numa carta, comenta o desconforto de se sentir uma estranha no ninho. A Europa é o mundo, é da Europa que ainda saem as melhores coisas. Eu não conheço ninguém e me sinto esmagada por essa entidade abstrata que não consegui concretizar em nenhum amigo. Viver em cidades que não resultam de escolha e que, muitas vezes, desagradam-na profundamente, pede um permanente exercício de comunicação em outras línguas e o esforço contínuo de decifração de códigos locais. Ademais, o ambiente diplomático em que circula, enquanto esposa de funcionário do governo em missão, lhe exige obediência a protocolos sociais calçados na formalidade. Por outro lado, as paisagens que Clarice vai buscar para estas narrativas são colhidas da memória afetiva de lugares que frequentou ou onde morou. As histórias acontecem no Rio de Janeiro, cidade onde passou parte significativa de sua vida. Percorremos os bairros de São Cristóvão, Centro, Jardim Botânico e Tijuca, com respingos de Ipanema e Olaria. Outro componente, também com nota biográfica, estará no fato de ela própria ter constituído família, com casamento, nascimento de filhos e administração diária da casa. De certa maneira, creio que as condições de vida que a cercam na infância e na fase inicial da carreira ativam um esforço de percepção sinalizado pela jovem escritora desde os textos de adolescência publicados post-mortem. Na essência, o dilema pode ser posto como um projeto contínuo de metamorfose. Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros, e o outro dos outros era eu. As personagens eventualmente vivenciam de forma passageira esse ser outro. O estágio fronteiriço torna-se um tema nuclear na obra de Clarice Lispector e a marca da experiência de transmutação será indelével.
Entre não se conhecer plenamente e não ter acesso pleno ao outro, percebe-se aqui e ali a aposta que, pelo avesso do avesso, algo pode ser comunicado e irmanado. A mulher do casaco marrom que visita o zoológico, para ali destilar sua amargura e testar sua comutação em outros animais, experimentou o camelo em trapos, corcunda, a aérea girafa pousada, os olhos do velho macaco. Ritos, modelos familiares, natureza e cultura, real e imaginário, que constituem o solo deste livro, são temas clássicos da antropologia. Em sintonia e indiferença com o olhar etnográfico, a escritora desenvolve em sua ficção uma espécie de arqueologia das relações humanas, sem cair na armadilha dos tipos, da dualidade e das generalizações, nem do realismo social. Ela busca, sempre, a singularidade de cada situação e constrói um universo único para Ana, Laura, Catarina e outras tantas personagens densas que enfrentam seus fantasmas mais íntimos e amedrontadores e sentimentos extremos. A ativação de sentidos de objetos aparentemente mortos e mudos que participam de rituais cotidianos e que, em seu silêncio, concentram um enorme poder de fala, revela a potência discursiva da cultura material seguindo o método indiciário. Um roteiro possível para cozer as histórias de laços de família seria uma lista com penteadeira, espelho, vaso, sapatos, pá, mala, relógio, óculos, máscara, pires, chapéu, grade, bolo e faca. Cada um destes elementos história percursos de vida, fixa decisões, marca diferenciações de gênero e de personalidade, media modos de relacionamento e serve como forma de expressão de si. A jovem senhora se agarra à golinha de tricô que a ajuda a compor a performance diária de recato, assim como se apega ao copo de leite para regular a respiração e aderir a um comportamento nos padrões de normalidade que se espera dela, diante da tentação da loucura. Do mesmo modo, a avó nonagenária é aparamentada para o dia de seu aniversário, como uma cadeira ou boneca que decora a sala. Seus olhos quietos fotografam a fala de vigor e de paixão de seus descendentes, os presentes inúteis e sem graça, os herdeiros fracos e as noras que desfilam roupas na guerra entre a Zona Norte e a Zona Sul. A vida e os afetos se inscrevem em objetos e estes, por sua vez, tanto constroem memórias e sonhos, quanto delatam rivalidades, o peso da mesmice e o cotidiano anódino. No momento de crise, um adereço, um enfeite ou um elemento decorativo que algum dia funcionou como suporte e ancoragem pode se tornar subitamente obstáculo ou condensar um estado de espírito. É o caso da personagem Laura, que submerge ao delírio ao contemplar o vaso de rosas que a contempla. No oco do recipiente, o vazio faz presença, como a ponta de surpresa que esconde no fundo de seus olhos. Alguém veria nesse mínimo ponto ofendido a falta dos filhos que ela nunca tivera. As tramas tiram proveito também do projeto arquitetônico e urbanístico, tópico que constituirá um legado importante da escritora para as relações entre a literatura e a cidade. A distribuição e o arranjo dos cômodos na casa delimitam e fixam simbolicamente o modelo nuclear da família. Os corpos separados em quartos diferentes para procriação e para pesadelo se reúnem com hora marcada ao redor da mesa da sala, onde conferem um cardápio, espantam moscas, tomam decisões e negociam. O sonho ou a saída de casa são a travessia possível. Muitas vezes se tem à mão apenas o jardim botânico ou o jardim zoológico, miniaturas da floresta e da selva. Mas é o que basta para abalar o calço de toda uma vida ou vivenciar de forma extrema sentimentos impuros e indesejados. Edificações e compartimentos da casa são potencialmente tensos. Paredes e muros de tijolo escondem e alertam as paredes imaginárias e simbólicas instituídas como forma ambígua de poder e proteção. Assim, a jovem não está ainda preparada para caminhar em hora incerta durante a madrugada quando é encurralada pela violência de dois rapazes. A briga simbólica com os pais não tarda, e ela conquista sapatos novos. Tudo se organiza na tentativa de manter os alicerces e regular o funcionamento da entidade pequeno-burguesa, com base em controle, padrões de normalidade e hierarquia entre masculino e feminino. No quarto haverá uma mobília ou peça limítrofe, como a penteadeira e o espelho do armário que apazigua, desafia ou confirma o ser dilacerado. A caminho da estação do trem, a mala se precipitará sobre a mãe e a filha até então distantes, forçando o abraço inesperado. Ah! Ah! Exclamou a mãe como um desastre irremediável. Ah! Dizia balançando a cabeça em surpresa, de repente envelhecida e pobre. Na plataforma, o chapéu da senhora idosa indicará menos proteção e elegância do que escudo para a sobrevivência através de uma imagem montada. O rosto usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. Não importa de que matéria são feitos. É a espessura afetiva dos objetos que conta e, através dela, o indivíduo cria sua epifania particular. Ritos de passagem, outro tópico dos estudos antropológicos, servem de argamassa para 3 contos sobre jovens em situação liminar. Mistério em São Cristóvão atualiza o ciclo da vida aproximando a avó, velha conhecedora de canteiros, e a neta que entra na puberdade. Preciosidade fere e espanta o leitor ao apresentar, com a sutileza de um estilete, o amadurecimento e o desejo de florescer da jovem intocada em sua vastidão quase majestosa, e começos de uma fortuna. Segue de um modo divertido o tormento de um rapaz em sua primeira conquista amorosa. A observação antropológica, com afinidades com o processo ficcional, propõe uma delicada combinação entre objetividade e subjetividade. Mas olhar e procurar entender e aceitar o desconhecido em seu sistema próprio de crenças e hábitos nem sempre foi a regra. Em A Menor Mulher do Mundo, o narrador expõe com sarcasmo a violência colonialista e eurocêntrica, incapaz de aceitar e compreender o diferente. Inspirado numa notícia de jornal, o conto se inspira no aventureiro suíço Marcel G. Pretre, que, de fato, participou de expedições à África, continente que sempre atraiu a atenção da escritora. O pendor classificatório do explorador e suas reações de estranhamento diante da pigmeia de 45 centímetros, madura, negra, calada, pura potência vital em sua gravidez, erotismo e liberdade, precipita a ironia do narrador. Estava rindo, quente, quente. Pequena flor estava gozando a vida. A própria coisa rara estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Era um riso como somente quem não fala, ri.
Esse riso o explorador constrangido não conseguiu classificar. E ela continuou fruindo o próprio riso macio, ela que não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado. A denúncia de estigma e preconceito se propaga ao capturar em flashes as reações incrédulas e preconceituosas dos leitores dominicais da classe média urbana brasileira diante da notícia. Clarice Lispector está à frente de seu tempo ao questionar a máquina antropocêntrica e apontar na cosmologia de uma sociedade não ocidental, assim como no reino animal, uma fonte de saberes e aprendizados. A falta de conexão entre natureza e cultura, tema que animou debates no campo das ciências sociais nas décadas de 1950 e 1960, é uma das linhas de força do livro. As famílias aqui reunidas exprimem em miniatura contenda entre a vida livre, desorganizada e pulsante e a lógica reguladora que constrange as escolhas a pequenas ambições e mornas emoções. A batalha pela sobrevivência e o ato heróico se apresentam degradados, em forma de pastiche, no conto Uma Galinha. A cena doméstica e a desproporção entre os recursos do pai, caçador improvisado, e os da frágil galinha de domingo, grávida e em fuga do quintal, torna todo esforço dele ridículo, e mal resiste ao desenlace melancólico e irônico. De novo em questão a conexão e as interações entre os humanos e outras formas de manifestação da natureza, a revelia da racionalidade que hierarquiza e discrimina. Estas são algumas das muitas possibilidades de arranjo entre os contos, que se comunicam por diferentes vias. Uma delas são as travessias existenciais que independem de um acontecimento, propriamente. Em O Búfalo e o Jantar, emoções tidas por pouco nobres, como o ódio e a gula, se explicitam em estado bruto e sem pudor, quaisquer que sejam. Não há a mais remota possibilidade de se confiar na transparência da palavra ou na lógica e racionalidade, numa literatura que se equilibra entre o que é e o que está por vir. A investigação de linguagem é fundamental para traduzir os interstícios das afeições e o movimento do indivíduo em direção ao outro e a si mesmo e para trilhar o caminho que leva tanto ao desconhecido que nos habita, quanto ao conhecido que há no desconhecido. A se iludir confiando numa língua que se basta e sequer autossuficiente, é preferível à prudência corajosa do tatear, a hesitação em forma de busca, o esforço pela expressão incorpora o poético. Dentre os diferentes recursos acionados, há a reverberação pela repetição da palavra e seu som. Para registrar, por exemplo, uma sonoridade que não esmorecia, dirá, a calçada era oca ou os sapatos eram ocos ou ela própria era oca. No oco dos sapatos deles ouvia atenta o medo dos dois. Para iluminar o peso do esvaziamento afetivo e trazer a ideia de acúmulo, o narrador adere a um repetido então. Para tentar maior exatidão em sentimentos complexos, usará adjetivação dupla ou tríplice. Mas sempre, como dirá ironicamente o narrador de A Hora da Estrela, evitando a tentação de usar termos suculentos, adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação. Através de imagens e mudanças no compasso do texto, a escritora coloca o leitor numa zona de fascínio e inquietação próxima das personagens. Seu projeto escritural apreende que existe algo fora de foco e que, para transmiti-lo, é necessário exercitar a exatidão desconcertante que se encontra no terreno da poesia. Esta elasticidade é tangencial à operação da epifania. Vejamos. O conceito, que recebeu adesão entusiasta dos críticos da obra de Clarice Lispector, ao tratarem do descortino de camadas menos visíveis do viver, foi descrito por Joyce como experiências de um olho espiritual tentando ajustar a sua visão a um foco exato. Ora, no plano da expressão, só se apreende com rigor essa conexão fugaz através do ritmo e da metaforização. Algo que exceda ou que fique aquém do foco, para que a experiência se repita no leitor. Se cada conto fabrica o próprio tom, variando da leveza à dureza, em todos eles se mantém o procedimento de escavação. Tudo fica em permanente estado de alerta. Não há realidade evidente por si mesma, é necessário acercar-se por aproximação e de vez em quando lançar breves iluminações com forte capacidade de condensação. 20 anos depois da publicação de Laços de Família é lançado Água Viva, em que a nomeação e a irmandade entre os seres se convertem em tema central e são trabalhadas textualmente de forma radical. Mas a questão da dobra da linguagem já estava posta desde sempre. Em se tratando de contos, as operações de concisão e expansão evidenciam uma atitude próxima da captura fotográfica. De fato, os textos que acabam de ser lidos evocam os versos do poeta Carlos Drummond de Andrade sobre o ato fotográfico. Para captar os subterrâneos da pessoa, do lugar e do objeto expostos a olho nu, é preciso que a lente mágica enriqueça a visão humana e do real de cada coisa um mais seco real extraia, para que penetremos fundo no puro enigma das figuras. Só então, os laços se saberão armadilha, rede, enlace, compromisso, fracasso ou esperança. Confortável e estranhamente familiares. Clarice Fukellman. A autora. Clarice recusou todos os rótulos e o enquadramento em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Esfinge, feiticeira, monstro sagrado. O renascimento da fascinante Clarice Lispector tem sido um dos verdadeiros eventos literários do século XXI. Ninguém soa como Clarice. Ninguém pensa como ela. Ela não apenas parece dotada de mais sentidos do que os 5 conhecidos, mas também curva a sintaxe e a pontuação de acordo com sua vontade. Ela vira o dicionário de cabeça para baixo, soltando todas as palavras de suas definições, espalhando-as de volta como quer e não é que a língua parece melhor. The New York Times.